sido muito falado nos últimos dias e algo que sem dúvida alguma é de muita importância, de muita relevância para a vida da igreja. Nós sempre nos dispomos debaixo da direção de Deus e do mover do Espírito para falarmos tudo aquilo quanto nós precisamos como igreja do Senhor ouvir. A nossa busca sempre tem sido em estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis à direção que Deus tem para o seu povo. Por isso, nem sempre o que nós falamos, ou por que não dizer, na maioria das vezes, não é aquilo que é agradável de ouvir. Não é aquilo que muitas vezes a gente gostaria de ouvir. Muitas vezes a gente pode até chegar a pensar, puxa, eu saí da minha casa para ouvir isso. Eu saí da minha casa, para ouvir esta palavra. Mas eu creio que se nós tivermos um pouquinho, ainda que seja um pouquinho de sensibilidade, nós entenderemos o cuidado do Senhor. Nós entenderemos o poder e a graça do Senhor se manifestando sobre nós. Quando nós recebemos dele, não aquilo que gostaríamos, mas sim aquilo que vai gerar em nós aquilo que ele espera. Uma palavra que vai nos alinhar e aperfeiçoar segundo o propósito de Deus. E nesses dias muito tem se falado acerca de avivamento, acerca do avivamento do Senhor para a sua igreja, acerca do avivamento do povo de Deus. E eu de fato creio nesse avivamento. Se tem alguém que crê em avivamento, sou eu. Qual a razão que você usa? Qual o embasamento que você usa? Qual explicação você usa? Eu não sei, só sei que antes eu não podia ver e agora eu vejo. Só sei que antes eu estava morto e hoje estou vivo em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui nessa noite. Sobre um avivamento que sim, pode e deve ocorrer na vida do cristão. Um avivamento sim que pode e deve ser o desejo do cristão. Esse deveria ser o sonho de consumo do crente. O avivamento da parte do Senhor. Mas não um avivamento qualquer. Um avivamento que é fruto de um comprometimento. Um avivamento que tem responsabilidade com aquilo que produz. Um avivamento que acima de tudo tem uma ancoragem na palavra de Deus. Está alinhado, estabelecido e firmado, e mais do que isso, fundamentado nas verdades bíblicas, porque é esse avivamento que eu creio que produz fruto, é esse avivamento que eu creio que de fato vai produzir o resultado que Deus espera para as nossas vidas. E baseado nisso, eu quero compartilhar com você Atos dos Apóstolos, e já gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos 1 a 13. Nós faremos a leitura da palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 13. Alguém aqui ama a palavra de Deus? Glória a Deus. Que esse amor só aumente. Que a sua caminhada seja estabelecida sobre a palavra. Eu quero dar hoje aqui um único versículo que nós poderíamos basear toda a nossa caminhada nele. Mas isso é mais para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Jeremias comeu da palavra, comeu do rolo. Eu estou quase assim, eu fui ler minha Bíblia aqui agora, acabei de perceber que está faltando um pedaço aqui, ó. Isso é fome, eu acho, né? Comer da palavra, né? Então eu abri aqui no meu aplicativo e vou ler aqui a mesma versão King James atualizada. Atos capítulo 2 e verso 1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias
do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isso. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: estes estão cheios de vinho novo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala do dia de Pentecostes, dia em que se cumpriu a promessa da palavra acerca do Espírito Santo. E eu acredito que uma vida para ser avivada, ou melhor, não existe avivamento na vida de um cristão sem a presença do Espírito, né? E nós vamos meditar um pouquinho acerca dos relatos aqui que o apóstolo Lucas faz, que o discípulo Lucas faz ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E ele começa ali no primeiro versículo do capítulo de número 2, dizendo que estavam todos reunidos. E ele usa essa expressão, todos. Observe que ele não fala todas. E aqui eu não quero me referir à questão de gênero, mas eu quero sim me referir à motivação do coração. Ele não fala estavam todas reunidas, todas as pessoas. Ele fala estavam todos reunidos. Então ele não fala acerca de pessoas, ele fala acerca de envolvidos. Ele fala acerca de comprometidos. Ele fala acerca de unidos. Ele não diz estavam todas as pessoas reunidas. Ele diz estavam todos. Todos quem? Todos os envolvidos. Todos os comprometidos. Todos aqueles que estavam unidos. Então esse todos já faz uma afirmação para nós. E já traz uma realidade e uma verdade. Porque esse todos fala de unidade. Esse todos tem a ver com unidade, estavam todos unidos. Mas a questão agora é, unidos por quê? Qual era a razão? Unidos pelo quê? Todos comprometidos, todos envolvidos, todos unidos. Mas unidos pelo quê? Porque sabe, talvez o maior problema não seja a falta de unidade. Talvez o maior problema seja a razão pela unidade. Nem sempre o problema é não ter unidade. Muitas vezes o problema é por que está havendo a unidade. Qual é a razão? Qual é o motivo da unidade? Porque acredite, normalmente o que nos une, o que une pessoas, o que gera unidade entre pessoas são os interesses. Nós nos unimos por alguém que tem os mesmos interesses que nós. As pessoas se unem por aquilo que elas têm em comum. Hoje, se você pegar aí fora, o mundo ele é formado por tribos, não é assim? Tem lá a tribo dos roqueiros, tem lá a tribo dos motoqueiros, tem lá a tribo dos boleiros, tem lá a tribo dos marombeiros, e todos se reúnem por um foco em comum. Todos se reúnem porque têm o mesmo interesse.
interesse. Então, o que nos une muitas vezes é o nosso interesse. Por isso que o problema nem sempre é a falta de unidade. Muitas vezes o problema pode ser o fator da unidade. Muitas vezes pode ser a motivação da unidade. Muitas vezes pode ser o propósito da unidade, né? E nós vamos entender. Então, esse povo aqui, esse todos estavam. Então fala de comprometidos, fala de unidos, fala de envolvidos. Mas eu acabei de dizer que o mais importante é o que nos une. O mais importante é unidos ao quê? O que realmente me aproxima de outras pessoas? Por que eu tenho uma facilidade em me interagir em determinados grupos? O que me faz ter um fluir mais fácil? Porque normalmente nós seremos atraídos pelos mesmos interesses. O interesse nos atrai, né? Então nós nos unimos. E aqui esse povo estava unido. Mas unido pelo quê? Esse povo estava unido pela palavra de Jesus. Ali havia um povo que estava comprometido, um povo que estava envolvido. Mas qual era o foco desse envolvimento, dessa unidade? A palavra de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 e verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Esse povo está unido, esse povo está envolvido, esse povo está comprometido. E qual era a base dessa unidade? Qual era o centro dessa unidade? As palavras de Jesus. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, permanecei até que do alto. Então eles estão aonde? Em Jerusalém. Eles estão sob a palavra. O que une essas pessoas, o principal fator da unidade é a palavra de Jesus. Hoje, se nós queremos verdadeiramente provar de um avivamento, e quando eu falo de avivamento, ele começa no pessoal, porque nunca vai ser no coletivo, sem antes ter ascendido no pessoal, sem antes ter começado no individual. Então, se nós queremos viver um avivamento da parte de Deus, precisamos compreender o foco, a razão, o propósito de nós termos unidade. É a palavra de Jesus. A base da nossa unidade precisa ser a palavra de Jesus. Sabe, nada, nenhuma palavra de homem vai poder dividir aqueles a qual a palavra uniu. Nenhuma palavra humana, nenhuma palavra natural, nenhuma palavra, que você possa ouvir pelo mundo pode separar aqueles que se uniram pela palavra de Jesus. Aqueles que estão unidos pela palavra de Jesus. Sabe o que está acontecendo aqui nesse momento? A igreja vai ser estartada, a igreja vai ser inaugurada, a igreja vai ser iniciada, vai começar a se mover, a igreja vai começar a avançar, a igreja vai começar a cumprir o seu propósito, mas aonde? Na palavra. Na palavra a igreja nasce, na palavra a igreja começa, na palavra a igreja avança, na palavra a igreja permanece, na palavra a igreja será triunfante, na palavra a igreja crescerá. Sabe, querido, a igreja de Jesus, ela começa na palavra, ela se move na palavra, ela persevera na palavra, ela é mantida pela palavra de Deus. Quem é a igreja? Sou eu, é você.
Quando eu falo, eu não estou falando desse prédio, eu estou falando de nós, cada um de nós somos igreja do Senhor, somos igreja do Senhor. E como nós começamos na palavra, como nós nos mantemos na palavra, como nós somos sustentados na palavra, como nós permanecemos na palavra, é na palavra que nós somos perseverantes. Lembra, foi falado aqui esses dias atrás, João capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha, e a partir dela tudo se fez, e sem ela nada do que existe existiria. E essa palavra vem do grego logos, Jesus, eu já falei acerca disso, está fazendo referência a Jesus. Então tudo na igreja precisa, dá um glória a Deus, igreja. Você que é igreja, diz amém. Tudo na vida da igreja precisa começar em Jesus. Tudo na vida da igreja precisa ser alinhado com a vontade de Jesus. Tudo na vida da igreja precisa ser sustentada por Jesus. Tudo na vida da igreja só existe a partir, por causa, por meio e para Jesus. Entenda, Jesus e a palavra não podem ser acessórios e coadjuvantes. A palavra de Deus na vida da igreja não é acessório, não é algo que se precisar eu uso, não é algo que sem ela eu não vivo. Jesus não quer ser coadjuvante na nossa vida. Coadjuvante é aquele que participa em algumas cenas. Jesus é o ator principal, porque sem Ele nada existiria, nada do que existe teria sido feito. Mas muitas vezes, será que Ele não está sendo assim? A palavra é só um acessório. Eu uso a palavra quando eu quero usar na vida de alguém, mas não uso na minha. O discurso é bonito, mas a vida, a pregação é bonita, mas a vida... Então às vezes eu quero a palavra para usar para falar para alguém, um acessório. Eu quero Jesus como um quadro. Ó, Jesus, agora eu vou evangelizar, vem comigo para me dar aquela moral. Mas Jesus não quer ser o coadjuvante, Ele quer ser o principal. Na verdade, eu já disse, o irmão repetiu o quarto, e nós vamos repetir a oração de João, não é? Que Ele cresça e eu diminua. Sabe o que quer dizer isso? Que Ele apareça. Nem coadjuvante a gente merecia ser, irmão. Mas às vezes a gente quer ser o ator principal e quer que Jesus nos faça crescer. Não, Ele não. É Ele que precisa aparecer. Sabe, Jesus não é coadjuvante, a Bíblia não é acessório, não, é manual, é a nossa necessidade. Você crê no que eu estou falando, que tudo na vida cristã começa em Jesus? Você crê que na vida cristã tudo começa na palavra? Você crê que na vida cristã tudo se mantém pela palavra? Você crê que na vida cristã é a palavra que sustenta todas as coisas? Você crê que na vida cristã é a palavra que nos protege? Você crê? Aí eu pergunto, então por que tantas vezes fazemos coisas que nem de longe passam pela palavra? Por que fazemos coisas que nem de longe a gente encontra na palavra? Mas eu estou dizendo, o que sustenta é a palavra, o que fortalece é a palavra, tudo começa na palavra. Mas talvez a maior parte das coisas que nós vivemos hoje, nós não encontramos base na palavra para vivermos. Será que realmente hoje não é apenas um acessório na nossa vida, né? Precisamos compreender, estão unidos, estão comprometidos, estão envolvidos. E qual é a base desse envolvimento? Jesus falou, fica em Jerusalém. Qual é a base desse envolvimento? Ele disse, não façam nada sem antes que o poder do alto venha. Olha só, às vezes a gente quer fazer com pressa. Vamos fazer porque o mundo precisa ser alcançado. Vamos fazer porque Jesus está voltando. Vamos fazer porque o evangelho precisa ser anunciado. E o que ele diz? Saem fazendo? Não, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém. Fica na minha palavra. Fica esperando o poder de Deus. Sabe o que ele está fazendo? Falando, não faça nada fora da palavra. Não faça nada sem o poder do Espírito. Jesus vai perder mais tempo consertando o que a gente fez fora da palavra e sem o poder, do
do que se a gente ficasse quietinho em Jerusalém esperando. Ficar em Jerusalém, até que do alto recebeis poder, e aí sim então serei. Ele não diz que você vai testemunhar na igreja com poder. Ele não diz que nós vamos dar testemunho na igreja, e aí então sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ele não fala acerca de vir aqui falar um testemunho, ele fala de sermos um testemunho, da nossa vida testemunhar. Mas tem uma unidade, e essa unidade é sob a palavra. Sob a palavra. Aquilo que a palavra une, irmãos, palavra nenhuma separa. Ah, não gostei dessa palavra, foi dura, não vou vir mais, me perdoa, então a palavra não te uniu. Não foi a palavra que fez você vir para cá. Não é a palavra que tem feito você caminhar junto em unidade. Porque se é pela palavra, eu entendo e recebo a palavra. É a palavra, essa palavra vai me sustentar, vai me manter. Então olha só o que está acontecendo, estão unidos, estão perseverantes. Pastor, se não ia falar de avivamento, estou falando, mas eu creio num avivamento. Um dia um irmão aqui dentro me perguntou, eu senti até um certo grau de provação, assim, um visitante: pastor, que avivamento você crê? Qual é o avivamento que você crê? E eu falei: Jesus, e agora? No meio da adoração, todo mundo adorando, e ele veio me questionar acerca disso. Eu estava adorando, ele me parou: qual é o avivamento que você crê? Você crê em avivamento? Creio. E ele falou: qual o avivamento você crê? Eu falei: me socorre, Espírito Santo, que eu falo agora nessa hora. E o Espírito Santo me lembrou de 2 Crônica 7,14. E eu disse: o avivamento de 2 Crônica 7,14. Tem avivamento lá? Tem. E o avivamento que eu creio: se povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, clamar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, dos céus ouvirei e sararei a vossa terra. É curar, é sarar. Se isso não é avivamento, irmão. E avivamento não é quando eu pulo, salto, eu digo uns glória forçado. Avivamento quando eu estou na presença de Deus curado. Quando eu estou na presença de Deus vivo, tem vida. Vida de Deus. E aqui eles estão reunidos, irmãos, estão reunidos, crendo, ali em unidade, estão ali em concordância. E o verso 2 diz: e de repente. Eu já preguei sobre os de repentes, mas muitas vezes o Espírito Santo vai nos corrigir na caminhada. Eu já falei dos de repentes de Deus. Como é lindo os de repente, porque está tudo ruim e de repente tudo muda. Não é assim? E aí o povo se alvoroça, né? Paulo e Silas estão na prisão, de repente veio um terremoto. De repente. Mas entenda, esse de repente não é tão de repente assim. Muitas vezes a gente entende o de repente como algo mágico, né? Algo assim místico. Mas esse de repente veio um som do céu. Sabe o que é esse de repente? Esse de repente é fruto do envolvimento. Esse de repente é fruto do comprometimento. Esse de repente é fruto da unidade. Porque se a gente não fala, o crente vai andando assim e vai dizendo: não, eu vou viver de qualquer jeito. De repente Deus muda tudo. Eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. E de repente Deus faz o milagre. Estavam unidos, comprometidos, sob a palavra. Então esse de repente tem raiz. Esse de repente não acontece. Não quer dizer que porque é de repente que vai acontecer de qualquer jeito. Não quer dizer que porque é de repente de Deus que vai acontecer com a gente vivendo de qualquer forma. Não, estão unidos, estão comprometidos na palavra. O que eles estão fazendo? A parte deles. Às vezes a gente quer fazer a parte de Deus e não faz a nossa parte. Às vezes a gente quer fazer aquilo que Deus faz, porque eu não estou aqui para produzir avivamento. Quem produz avivamento é Deus, a gente só atrai. Homem não produz avivamento.
Homem não produz avivamento. Avivamento não é produzido. Avivamento não é fruto da terra. Avivamento vem de Deus. Por isso a gente não produz. Uma vida não pode produzir avivamento, mas ela pode atrair o avivamento. Ela pode atrair para a sua vida o avivamento. Então aqui que nós estamos encontrando o fruto, né? O de repente. E esse de repente é esse resultado do comprometimento. Eu estou comprometido, eu estou envolvido, eu estou unido. E essa unidade é na palavra de Jesus. Essa unidade é no que Jesus ensinou. Essa unidade é fundamentada na vontade de Jesus. Sabe, queridos, eu fico tão triste quando eu vejo lugares, né, que eles querem encaixar a palavra na programação. Não, querido, aqui quem dita a programação é a palavra. A gente não encaixa a palavra na programação, não. A palavra não precisa ter programação, só precisa ter palavra. O que nos atrai muitas vezes a vir a um lugar desse? Deixa o Espírito Santo te provar hoje. Deixa com muito carinho Ele revelar o coração que você tem. E acredite, se você permitir isso, você pode sair daqui hoje diferente. Não diferente diante de um homem, mas diferente diante de Deus. Será que o que te motiva, será que a mola propulsora que te faz caminhar é a unidade sob a palavra? Quantos já vieram e quantos já se foram? Quantos estão aqui e estão pensando em ir? Porque o que é que está faltando? Foi dito aqui, acho que o Alisson falou aqui que a palavra de Deus diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. O que ele está dizendo? Não vai faltar. Então, se a nossa unidade, o nosso comprometimento, o nosso envolvimento estiver estabelecido sob a palavra, ele permanece. Ele permanece. Ele permanece. Hoje, peça ao Espírito Santo mostrar o que tem no nosso coração. O que tem? Será que é esse envolvimento, esse comprometimento com a palavra? De repente veio um som do céu. Sabe, o momento ali não era fácil. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, Jesus havia subido aos céus. Não estava mais entre eles, então o momento não era fácil, irmãos. Não era um momento tranquilo para se viver. E eu creio que os momentos em que Deus libera avivamento sobre a terra são os momentos em que o mundo está em maior caos. Se nós formos ver biblicamente, formos ver na história, todo momento de avivamento era um momento de caos. Era um momento difícil da história. E aí Deus liberava um avivamento, né? Mas observa, ainda que o mundo estivesse difícil, ainda que ali na história as coisas estivessem difíceis, ainda que hoje as coisas estejam difíceis, porque, querido, não viva de hipoxia, não faça de conta que está tudo bem, porque não está. Não faça de conta. Hoje o sujeito pega, vocês viram esses dias num posto de gasolina, onde o frentista brigou com o cliente, e depois de brigar ele jogou gasolina no sujeito e ateou fogo. Até quando nós vamos estar nessa hipoxia e achar que está tudo bem? Que está tudo natural, pai matando filho, filho matando pai, pai abusando de filha, e está tudo bem? Não, não está tudo bem. O mundo caminha em um caos. Eu não quero ser profeta do caos, eu quero ser profeta de Deus, da palavra, do céu, do Espírito, do avivamento. Mas é nesses momentos de caos que Deus manifesta o avivamento. Por quê? Porque ainda que houvesse um mundo em caos, havia ali uma igreja comprometida, havia ali uma igreja unida, ali havia uma igreja envolvida. Sabe, pensa nisso, o mundo está um caos, mas tem alguém ali. Não é sobre ser a maioria, não eram a maioria, pelo contrário, eram a minoria. Então não é sobre ser a maioria, mas é sobre ser o remanescente. É sobre aqueles que permanecem. É aqueles que Deus está olhando e dizendo: cadê o povo que eu posso contar? Cadê o povo? Olha, está cheio de gente em Jerusalém. Não, mas eu não vou contar com essa multidão. Às vezes, por que é que não contam comigo? Porque talvez eu sou alguém que não possa ser contado. Por que é que às vezes a gente não está envolvido, comprometido com o quê? Com a palavra.
Com a palavra, o que nos une precisa ser a palavra, o que nos atrai precisa ser a palavra. E Deus vai olhar e vai dizer agora, aonde está? Está lá, tem 120 no templo. 120 que eu posso contar, não é maioria, mas é remanescente, permanece, está ali estabelecido, né? Sabe, eu já vi isso. 1 Reis capítulo 17 fala isso, verso 18. Lembra quando o profeta Elias vai desafiar os profetas de Baal? Né? Vai ter todo aquele impasse, ele vai ser ameaçado por Jezabel. Lembra daquele momento? E naquele momento, ele direcionado por Deus está ali, ele vai, confronta os pseudos profetas de Baal, acaba com todos eles, e ele recebe uma notícia de Jezabel: do mesmo jeito que você acabou com os meus profetas, eu vou acabar com você. Do mesmo jeito que você acabou com eles, eu vou acabar com você. E aí Elias ali tem uma caminhada, ele tem um momento, até que ele vai chegar numa caverna. E lá nessa caverna Deus envia um anjo, Deus vai ter ali com Elias, vai alimentá-lo, vai sustentá-lo, e vai dizer: Elias, não sei porque você está assim, porque ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se curvaram. Sabe o que Deus está dizendo? Tem um remanescente, pode não ser a maioria, mas é o povo que eu vou usar para fazer a diferença. E nós, gente? E nós, será qual é o nosso posicionamento? Deus conta hoje com você como um remanescente, como alguém que permanece, como alguém que compreende, né, aquilo que Deus está por fazer. Eles estão unidos, envolvidos, comprometidos com a palavra. Por que é que a gente não oferece mais nada aqui fora a palavra, irmãos? Porque mais nada tem o poder de nos sustentar por todo o tempo que não seja a palavra. A Bíblia não diz assim: olha, sem atividade ninguém conhecerá o Senhor. A Bíblia não diz: tenham atividade, porque sem atividade ninguém conhece a Deus. Mas a minha Bíblia diz: sem santidade ninguém conhecerá ao Senhor. Então a Bíblia não está mandando a gente ter atividade, a igreja está mandando, a Bíblia está ensinando a gente a ter santidade, a buscar essa santidade em Deus. Por isso o que nós temos para oferecer, querido, o que esse lugar tem para oferecer é uma unidade na palavra. Ninguém está dizendo que somos perfeitos, nós estamos todo o tempo nos aperfeiçoando e nos expondo à palavra, à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma exposição à palavra, é nos expor a palavra para que sejamos de fatos livres pela palavra. E eles estão lá unidos, comprometidos. Unidos e comprometidos pela palavra. O que te une é esse lugar. O que te une é as pessoas que estão ao teu redor. Deixa eu dizer para você, igreja não é clube social. Igreja não é o lugar que a gente vem quando a gente já não tem mais nada para fazer, não. Não. Igreja não é o último lugar, deveria ser o primeiro em Cristo. Eu não tenho muita vida social, vou para a igreja. Eu não tenho muito o que fazer, vou para a igreja. Não, a igreja é um corpo, e nós somos membros desse corpo. A igreja está sendo aperfeiçoada nesse corpo, na unidade, e essa unidade de palavra, Estou unido pela palavra, eu quero receber a palavra, eu quero ser ministrado pela palavra. E aí a Bíblia diz: e de repente, vem um som, como de um vento. Por que é que muitas vezes nós não provamos desse de repente? Porque o de repente não é resultado do acaso. O de repente é resultado de compromisso. O de repente não, Deus fez de repente, não. Ele fez de repente, Ele faz a hora que quer, como quer, do jeito que quer. Agora nós não podemos esperar o de repente de Deus, se não estamos vivendo uma vida envolvida com a palavra. Uma vida que é baseada, fundamentada na palavra. Você consegue entender? Naquele templo não tinham 120 telespectadores. Naquele templo não tinha 120 juízes julgando.
Naquele tempo, tinha irmãos unidos pela palavra. Por que você está aqui? Porque eu vim ver o que esse homem está falando, para falar dele depois. Eu vim observar para julgar depois. Eu vim aqui para assistir porque eu não tinha o que fazer. Não, eu vim por causa da palavra. Eu vim porque eu preciso da palavra. Eu vim porque o meu alimento é a palavra. Então não era um templo cheio de espectadores, era um templo cheio de crentes, cheio de pessoas que criam, cheio de pessoas que estavam colocando a sua expectativa, não no que Jesus ia fazer, mas naquilo que ele já havia falado que faria, naquilo que ele já havia decretado. Fica, a tua parte é ficar, a minha é fazer. Fica em Jerusalém, e até que do alto sejais revestidos de poder. E de repente o que vem? Vem um som. Olha que coisa linda. A igreja está sendo avivada. A igreja está sendo despertada. A igreja está sendo inaugurada. E o que ocorre? O que ocorre no despertar da igreja? O que ocorre? Eles ouvem um som, como de um vento veemente. A igreja está unida, está em unidade, e eles ouvem. Mas aí eu te pergunto, ouvem um som de um vento? Como assim? O que está acontecendo? Qual é o resultado da unidade? Qual é o resultado do comprometimento? Qual é o resultado de estarmos juntos? Qual é o resultado do envolvimento? Eles ouvem um som. Porque avivamento não é fruto do que eu vejo, avivamento é fruto do que eu ouço. Avivamento na vida da igreja não é fruto do que é hoje muitos, por serem imaturos espirituais, ou às vezes por não ter se convertido, estão esperando ver para ser avivado. Eu quero ver, se eu ver o cego andar, se eu ver o aleijado ser curado, se eu ver o morto ressuscitar, eu vou ser avivado. Não, eles não estão sendo avivados por aquilo que vem. Eles estão sendo avivados por aquilo que ouvem. Ouviram um som, como de um vento veemente. Deixa eu te perguntar, é possível sentir o vento? É possível sentir o vento? É possível sentir o vento? Sim. Está aí o ventilador ligado e alguns estão sentindo o vento. Então o que isso está me ensinando? Que avivamento não é fruto do que eu sinto. Às vezes a gente está querendo sentir algo para ser avivado. Não, hoje se eu for lá e eu sentir algo nessa palavra, Deus está lá. Hoje se eu sentir algo, querido, a palavra não diz, olha, a fé vem por sentir. Ele não diz que a fé vem, ele não diz, olha, o meu justo viverá pelo que sente. Não, pelo que sente a gente erra, pelo que sente a gente fere, pelo que sente a gente machuca, pelo que sente a gente abandona o arado, pelo que sente a gente se desvia. Então ele não diz, olha, o meu justo viverá pelo que sente. Não, Hebreus capítulo 10 e verso 38, o meu justo viverá pela fé. Não é pelo que sentimos. Sabe quem vive pelo que você sente? O Facebook. Estou sentindo. Quem precisa saber o que você sente é o Facebook. Deus está preocupado com o que você está ouvindo. Porque a fé vem por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu estou ouvindo. A palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento do que eu sinto. A fé é o fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então eles estão o que? Ouvindo. Porque avivamento, se o avivamento é fruto do que se ouve, o esfriamento também. A palavra aviva, mas a palavra também esfria. A palavra ativa, mas a palavra também desativa. A palavra traz vida, mas uma palavra também traz morte. A fé pode entrar por ouvir, mas a incredulidade também. A fé vem por aquilo que eu ouço, mas a incredulidade também. Então olha como é importante, eles estão o que? O que está acontecendo? Estão ouvindo o som daquilo que eles podiam sentir,
mas estão apenas ouvindo. Como está hoje teu nível com Deus? Hoje é ceia. Mais uma vez você vai ser hipócrita e não vai para a mesa, porque vai dizer, eu estou em pecado e não vou para a mesa. E Jesus vai dizer, parabéns, foi para isso que eu morri. Para você vir aqui bancar o hipócrita. Para você ou não ir ou ir de qualquer jeito. É para a gente pensar, é para a gente meditar. Quantas vezes a gente não preferiu ficar com o pecado e não ceiar? E ainda achar que éramos espirituais? Quantas vezes talvez viemos para essa mesa sem se preocupar? Mas hoje a gente pode rever. Senhor, se eu não estou avivado, hoje a minha comunhão precisa ser pela palavra. A minha unidade precisa ser... Sabe qual é o nosso problema, querido? Sabe por que a conversão de muitos de nós não vai para frente? Que a gente só parou de fazer o que era ruim, mas não começou a fazer o que é bom. A gente parou de fazer o que era errado, mas não começou a fazer o que é certo. Do que me adianta hoje chegar em casa e dizer, eu vou cancelar o stream para não ter mais séries. Mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não passo tempo com Deus. Daqui a pouco você arruma outro ídolo para pôr nesse lugar. Esse é o nosso problema. A gente parou de fazer o errado, mas não passou a fazer o certo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. Era levado por um sistema que o levava ao engano, ao erro. Mas quando ele se converte, ele não continua no mesmo lugar. Ele não continua da mesma forma, porque o que nós fazemos? A gente roubava, mentia, enganava. Eu vou falar de mim, porque senão você já fica brabinho comigo. Até quando? Até quando? Até quando vai ser assim, igreja? Até quando vai ser assim? Meninos na fé, que a gente tem que trazer um caldinho, me perdoa. Já era para a gente estar provando de algo mais. Hoje qualquer coisinha nos fere, e não é lá fora, é aqui dentro. Hoje é a igreja que qualquer palavrinha fere, qualquer confronto fere. Você não quer crescer. E aí a gente não aceita o confronto e ainda reclama de não crescer. A gente reclama, por que o outro cresce e eu não cresço? Por que as outras pessoas fluem e eu não fluo? Sabe, às vezes a gente estava lá, vou dizer eu, para você não se entristecer. Eu roubava, mentia, enganava, prostituía. Aí eu me converti, está aqui todo o meu pecado, eu me converti, aí agora eu paro. Não faço mais, não roubo, não minto, não prostituo, não engano. Mas estou do ladinho do pecado. Ai, que saudade. A Bíblia diz, aquele que roubava, agora não roube, trabalhe para que ganhe. Aquele que mentia, agora não minta, fala a verdade. Por que a gente sempre volta? Por que a gente sempre volta ao vômito? Perdão da palavra? Porque a gente não se afastou. Me converti, entreguei minha vida para Cristo. Mas nunca teve um relacionamento de verdade. Parou de fazer tal coisa errada, mas não passou a ser verdadeiro. Não minto mais, mas também não falo a verdade. Não roubo, mas não compartilho nada com ninguém. Sabe, às vezes a gente está nesse... E aí por isso a gente está sempre ali do ladinho do pecado. E o pecado está ali, ó. Oi, estou aqui. Eu não te esqueci. Eu estou aqui, bem facinho. Sabe, mas eles estão tendo algo, eles estão tendo uma experiência a partir do que... Tem gente ouvindo aqui? Por que a palavra de Deus diz isso? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o pastor diz, não o que o Espírito diz à igreja. Entenda, tem um remetente, e tem um destinatário. O remetente é o Espírito, e o destinatário sou eu e você. E ele está dizendo, se você é noiva, você ouve a voz do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é igreja, ouça. Sabe, então aqui o que eles estão provando é um avivamento, mas que não é fruto do que sente, irmãos. Não faz sentido isso. Sabe, a gente pode mudar de ambiente, a gente pode mudar de igreja, a gente pode mudar de bairro, a gente pode mudar de cidade, a gente pode mudar de planeta, e a vida não mudar. Por quê? Porque a gente não mudou. E aí a gente culpa o cenário ao redor. O pastor é culpado, a irmã é culpada, a minha vizinha é culpada, o presidente é culpado, todo mundo é culpado. Mas eu não olho que eu continuo o mesmo e estou esperando a mudança do lado de fora. Eu continuo a mesma pessoa me comportando igual. Irmão, como eu fico triste com isso. Que às vezes as pessoas, eu acredito assim, eu indico. Pastor, você acha que tem que sair de igreja? Tem.
Numa igreja onde Jesus não é o centro e onde a palavra não é o fundamento, corre. Eu digo isso, se algum dia a gente trocar o fundamento aqui que não seja a Bíblia e que não seja Jesus, você tenha a minha palavra dizendo, vai, corre. Agora outros motivos aí são pessoais. E aí a gente quando muda, daqui a pouco está vendo no pastor o que via no outro. Por quê? Porque a gente não trocou óculos. O problema não está em quem a gente está vendo, o problema está em como a gente está vendo. Porque a minha Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, que densas trevas serão o seu corpo. Irmão, hoje, quer ser avivado, quer ter uma vida profunda com Deus, muda o óculos. Mas eu não uso óculos, então muda o coração. Irmão, já peguei muito ovelha, vamos pôr o nome de ovelha, traiçoeira, traíra, falsa. Mas eu não posso imputar isso sobre você. O que ela é não me diz quem você é. Quem me diz quem você é, o Espírito Santo. É a palavra de Deus e é isso que importa. Entendendo? Hoje a gente precisa mudar a nossa visão, senão nós vamos ficar patinando, sempre no mesmo lugar. Sempre ali, não, muda a visão, muda o óculos. Muda a visão, muda o coração. Um dia eu aconselhei uma irmã, há muitos anos atrás, e ela veio um dia e falou assim para mim, olha, eu vim de um lugar, só que eu estou ficando meio decepcionada. Mas o evangelho é assim, ele vai te decepcionar. Mas eu estou ficando meio decepcionada, porque eu comecei a ver aqui algumas coisas que eu via lá. Eu falei, então me enumere, que eu quero te ajudar. E aí ela não conseguiu dizer. Uma coisa é você ver coisas erradas. E aí nós vamos para onde? Para a Bíblia. Estou triste por algo que está acontecendo. Vem comigo. Pastor, eu preciso sentar com você e conversar olho no olho e pôr para fora o que está dentro do meu coração. Vamos lá, para a Bíblia. O que tem de errado? Biblicamente, vamos lá, vamos ajustar. Porque nós somos um corpo. E todo membro é importante na vida do corpo. Todo membro é importante na vida do corpo. Não importa se é o dedinho, não importa se é o nariz, não importa olhos, o corpo precisa de cada um deles. Vamos para a Bíblia, irmão, qual que é o problema? Vamos lá. E aí, qual é o problema? Enumere que eu quero te ouvir. E aí ela disse assim, não, agora eu não me lembro. Peraí, coisa importante a gente não esquece. Coisa importante nós não esquecemos. Eu falei, então me diga, o que está acontecendo de errado? Ela disse, não, são algumas coisas que me chateiam. Peraí, aí mudou. Coisas erradas biblicamente é uma coisa. Coisas que nos chateiam é outra. Querido, se eu estiver vivendo no pecado, a verdade vai me chatear. Se eu não quiser mudar de vida, a palavra vai me chatear. A palavra não vai me deixar confortável numa vida que Deus não quer que eu tenha. Essa veio agora. A palavra de Deus não vai me deixar confortável em uma vida que Deus não quer que eu tenha. Resumindo, não peça para Deus abençoar uma vida que Ele quer matar. Senhor, abençoa, não, eu quero mudar essa vida. Então, se a palavra não me deixa confortável em um lugar que Deus não quer que eu esteja, o que nós liberamos aqui? Palavra. E aí eu disse, então vamos lá, qual é o erro? Ela falou, não é erro, é coisas que me chateiam. Eu falei, então já muda de figura. Porque nem tudo que me chateia é errado. Nem tudo que te chateia é errado. Mas só para lembrar, o evangelho não é evangelho de Luiz, é evangelho de Cristo. Não é evangelho de Simone, de Anderson, de Paulo, de Claudinei, de Alisson, não. É o evangelho de Cristo. Não, mas me chateia. E aí eu disse, na hora o Espírito Santo deu uma revelação. E ele me disse, sabe qual é o problema dela? Ela está ferida. Ela está com os pés feridos. E sabe qual é o problema de quem está com o pé ferido? Que se pisar até mesmo numa grama sente dor. Alguém com o pé ferido pode pisar até mesmo na grama mais macia que for, mas vai doer. Ai, está me machucando. Mas é aquela graminha gostosa que alguns até deitam, rolam, descansam. O Senhor é meu pastor e Ele me faz descansar em gramas verdejantes. Mas até nessa a pessoa se incomoda. Está sempre incomodada.
E ele disse, fale isso para ela. E eu falei, sabe qual é o teu problema? Você está com os teus pés feridos. E hoje qualquer ambiente que você pisa dói. Por isso hoje não se preocupe em mudar o ambiente. Se preocupe em permitir que Deus cure os teus pés. Obrigado, Espírito Santo. Ele já me corrigiu aqui, ó. Tem nada que curar os pés. Precisa pôr nos pés a sandália do Evangelho. As sandálias do Evangelho, as sandálias do Evangelho, não é sobre ter os pés curados, é estar calçados, o Evangelho da salvação. Aí não tem ambiente que fira, irmão, que estamos unidos pela palavra, é pela palavra. Né? Então eu acredito, irmãos, que você vai entender isso de igual forma, que eu quero profetizar algo aqui nessa noite, para a nossa vida, para a tua vida, como vida de crente. Às vezes as pessoas saem por aí e alguém não vem no culto e fala assim para o outro, como é que foi lá? Quer saber como foi? Vem para cá. Aleluia. Como é que foi lá? E pior do que perguntar quando não veio, é ainda o que o outro diz, né? Aqui não acontece isso, irmãos, porque eu sou um homem de fé. Como é que foi o culto lá hoje? Ah, foi normal. Nada aconteceu. O outro não vem, pergunta para o outro, como é que foi o culto lá, irmã? Ah, foi normal. Nada aconteceu. Eu quero profetizar a falência dessa palavra. No nome de Jesus eu quero profetizar a falência. Por quê, querido? Porque entenda, se você veio a um culto, se você foi a um culto e a palavra de Deus foi aberta, foi proclamada, foi pregada, ainda que você não tenha visto nada, acredite, coisas poderosas aconteceram, coisas poderosas vão acontecer. Aleluia! Então nunca diga que um culto é normal se a palavra de Deus foi pregada, mas palavra de Deus, tá bom? Às vezes, por que a gente cuida tanto, irmão? Não é que ninguém quer mandar em ninguém, não é isso, irmãos. Um culto que uma pessoa vai e ouça uma palavra errada, desconstrói o que foi um ano pregado através da palavra. Sabia disso? Às vezes a pessoa só está esperando uma base para fazer o errado. O que nós fazemos aqui? A gente pega a palavra e vai, versículo a versículo. Posso falar bem a verdade? Um texto desse eu não precisava nem pregar. Era só ler. Eis que estavam todos reunidos. E de repente veio naquele lugar um vento veemente, um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e todos que estavam assentados foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas entre eles línguas partidas como de fogo, e todos ficaram cheios. Precisa explicar, irmão? Porque a palavra é a Bíblia. Então nenhum culto é normal quando a palavra é aberta, quando a palavra é liberada, quando a palavra é proclamada. E mais, onde eu me baseio para dizer isso? Na palavra. Isaías 55, verso 10 e 11. Isaías 55, verso 10 e 11. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam para aquela direção, porém molha a terra e faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará nas coisas para a qual eu a enviei. O que ele está dizendo? Eu vou enviar a palavra para que ela te prospere. Não, é a minha palavra que vai prosperar em você. Assim como a chuva que cai, ela não volta sem antes produzir aquilo que ela precisava, sementes. Assim é a minha palavra, diz o Senhor. Se ela achar um bom terreno, um bom campo, um bom solo, um solo sem pedras, um solo sem espinhos. Por que a gente pode dizer foi normal? Porque a gente vem para cá cheio de espinhos no coração. A gente vem para cá cheio de pedra, cheio de fechado.
A palavra foi normal. Não, irmão, se você vier como bom solo, a boa semente vai produzir. A boa semente vai produzir. Sabe o que é arar uma terra? Nenhuma terra é descartável. Nenhuma terra é descartável. Mas sabe o que precisa fazer para a terra receber a semente? Precisa ará-la. E no arar a gente encontra as pedras que estão escondidas debaixo da terra, que não permite que a palavra, a semente produza, que a semente frutifique. Então olha só que lindo, vai produzir. Pregou a palavra, acredite, já está acontecendo. Eu não estou vendo, mas a palavra foi pregada. A palavra foi liberada e é a palavra de Deus, então eu acredito. Hoje a gente tem mais fé nas coisinhas aqui do que na palavra, irmão. Por quê? Porque as coisinhas tocam as nossas emoções. Mas nós não somos um povo que vamos ficar emocionados. Nós somos um povo que seremos avivados. O TikTok emociona, mas a palavra aviva. Avivamento, avivamento. Sabe, esse povo está ali unido assim nessa unidade, nesse propósito. Verso 2, e esse som tomou conta de toda a casa que estavam assentados. Essa é a minha oração nesses dias. Senhor, que em cada casa que se chama casa de oração, que em cada casa que se chama povo de Deus, que em cada casa que se chama igreja, o que tome conta daquele lugar, seja o som da palavra, seja o som da palavra, seja o som da palavra, seja o som da palavra. Hoje as pessoas trocam de igreja, irmãos, e não se preocupam com a palavra, mas lá eles me amam. Mas lá eu sou recebido com um cartaz, você é especial. E aqui a gente vem e o Senhor fala, eu sou pecador. O que vale mais para você, um cartaz ou a palavra? Você pode ser, mas você não precisa continuar sendo. Nós podemos ser pecadores hoje, mas não podemos não continuar sendo. E aí às vezes nós estamos escolhendo assim, né? Mas a minha oração é para que em todas as casas seja o som da palavra, o som da palavra. E aí o verso 3 diz, e lá apareceram línguas divididas como de fogo. Lá onde havia um povo unido, comprometido e envolvido. Lá onde o povo não era avivado pelo que sentia nem pelo que via, era avivado pelo que ouvia. Mas agora o que aconteceu? Apareceram línguas como de fogo. E a minha pergunta é, o que está acontecendo agora? Primeiro eles ouvem, e aquilo que aparece, me ajuda. Primeiro eles ouvem, e aquilo que aparece, as línguas. Primeiro eles ouvem, e agora o que eles estão fazendo? Vendo. Consegue compreender? Eles estão se movendo pelo que ouvem, e movendo pelo que ouvem, agora eles vão ver línguas partidas como de fogo. Então agora eles estão vendo, mas antes eles estavam só ouvindo. Por quê? Porque assim é a vida cristã. A vida cristã, ela é baseada nisso, no ouvir, no ouvir, no ouvir. 500 pessoas estavam reunidas quando Jesus sobe aos céus. Aqui nesse templo tinha 120. Por que 380 não permaneceram? Porque talvez estavam esperando ver. 1 dia e não vi nada. 2 dias e não vi nada. 3 dias e não vi nada. Não, a minha fé já era. Mas havia um povo ali que não estava mantido, sustentado pelo que via, mas sim pelo que ouvia. E agora, porque ouviu o que vai acontecer, vão ver. Porque ouviram, porque se posicionaram sobre o que ouviram, agora vão ver. Você viu o que nós cantamos aqui? Mostra-me tua face. Sabe o que você deveria fazer se você veio aqui nesse lugar por causa da palavra? Olhe para a palavra. Olha para a palavra. Se tem uma reação que você precisa se preocupar, é com a reação do Espírito Santo. Deixa eu olhar como é que o irmão vai reagir a essa palavra. Estou nem aí para o irmão, estou para o Espírito Santo. Estou na ação do Espírito Santo sobre ele. É isso que importa. É isso. Olha, mostra-me tua face. Mostra-me tua face. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a palavra. Eu quero contemplar a palavra. Então agora eles estão vendo. Mas estão vendo porque ouviram. Porque ouviram, agora eles estão vendo. Sabe, tem gente que não se converte de fato, irmão. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja é um crente. Não.
Nem todo mundo que está caminhando há anos em uma denominação é um cristão. Não. Durma na sua garagem hoje e amanhã você não vai amanhecer um carro. Porque estar aqui dentro não faz da gente um cristão. Não faz da gente um crente de verdade. Mas por que alguns não se convertem? Alguns não se convertem de fato porque não viram. Eu não vi, por isso eu não tenho uma fé tão profunda. Você vai descobrir que muitos daqueles que você falava, caramba, essa pessoa é de fé, ela também nunca viu nada. Você nunca teve vontade, quando é aqueles cultos, que a pessoa começa a endoidar e ela começa a adorar, porque ela entendeu, irmão, ela sabe, e aí você tem vontade de perguntar assim para ela, o que você está vendo que você está fazendo isso? Sabe qual seria a resposta dela? Nada. Não estou vendo nada, mas eu não faço a partir do que eu vejo, eu faço a partir do que eu sei. Eu faço a partir do que eu conheço da palavra. Então a pessoa não se converte de fato porque não viu. Eu não vi, então eu não me converto. E porque não viu, né, porque não vê, né, gera todo um ciclo. Não houve uma conversão de verdade porque não viu. Mas na verdade, essa pessoa não viu porque ela não ouviu. E porque ela não ouviu, ela não se posicionou. E porque ela não se posicionou, ela não obedeceu. E porque ela não obedeceu, ela não recebeu. E porque ela não recebeu, aí sim, de fato, ela não viu. Talvez alguém diz assim, se eu visse eu ia ser um crente melhor. Não ia, irmão. Porque esse não é o ciclo do cristianismo, né? Eu creio que vai haver um avivamento para o nosso tempo. Eu creio que antes de morrer eu vou provar de um avivamento genuíno em Deus. Mas o avivamento não começa na vida de Tomés. Deus não conta com Tomés para um avivamento. Não tem como Deus gerar um avivamento no meio de Tomés. Lembra lá de João capítulo 20? Jesus, depois de ressuscitar, vai aparecer para os seus discípulos. E quando ele aparece, Tomé por alguma razão não está com eles. Por alguma razão Tomé não está na unidade, Jesus aparece. E aí quando Tomé chega, ele só ouve a respeito. Olha, Tomé, Jesus esteve conosco, Ele esteve com a gente, olha, Ele esteve aqui. E ele diz assim, eu só creio se eu ver. Eu só creio se eu tocar nas feridas. 8 dias se passam e Jesus chega. O Tomé quer crer, então eu vou. Jesus, porta fechada, e ele entra. Quando chega ele diz, a paz seja convosco. Tomé, incrédulo, toca aqui. Tomé, vem tocar aqui, é isso que você queria? Vê. Então vem, Tomé, toca. Vê, toca. Só que ele fala assim, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. A minha versão, King James 1611, diz exatamente assim. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Ou seja alguém que crê. Sabe o que Tomé vai fazer nessa hora? Vai dizer assim, Senhor, Tu és o meu Salvador. Talvez está se convertendo ali agora. Andava com eles lá, eu sou da turma aí, eu sou da igreja, eu faço, eu prego, eu canto, eu abro culto, eu evangelizo. E aí Jesus diz, o incrédulo, seja crente. E ele vai dizer, bem-aventurado, não foste vós que vistes e creu. Bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram. É aquele que não vê e crê. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. E se eu estou ouvindo, eu não sei você, mas eu não gostaria de ser chamado, é meu Jesus. E ele dizer, o incrédulo. Mas eu estou aqui há 20 anos, eu sou pastor, Master, Sênior, Plus, Hiper. Para mim, você é incrédulo. Mas eu toco, mas para mim, você é incrédulo. Mas eu prego, mas para mim você é incrédulo. Mas eu faço tantas, eu evangelizo, pois é, você tenta levar tanta gente a crer em mim, mas você mesmo não crê. Você mesmo tenta convencer os outros acerca de mim, mas eu digo para você, seja crente. Creia no que você está falando. Olha só. Então, não sei se você entendeu a dinâmica ali, eles estão unidos pela palavra. Eles ouviram. Eles depois de ouvir, eles viram. Eles ouvem e depois viram. E agora o que vai acontecer? Verso 3. Pousou sobre cada um deles. Algo vai acontecer e vai ser para cada um. Eles estão unidos, estão em unidade, estão comprometidos, envolvidos, ouviram.
estão ali, porque ouviram, vão ver, e depois de ver vai acontecer o quê? Vai receber. Ele está recebendo. Sabe, tem gente que quer ver, mas não quer ouvir, irmão. Tem gente que está no culto, mas não queria estar. Sabe, se você vem para o culto e no momento da palavra você não queria estar, irmão, o que eu vou dizer para você? Como diz o pastor Pierre, você não viveu nem aqui nem lá. No final de tudo você vai dizer, eu nem pequei, nem fui crente de verdade. Eu fiquei em cima do muro, não vivi nem uma coisa nem outra. Sabe, e eles estão, tem gente que é assim, eu quero ver, mas eu não quero parar para ouvir a palavra. Eu não quero parar para receber. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é escutar, é ouvir, receber no coração. Deus sabe quando a gente só está escutando, e Deus sabe quando a gente está ouvindo. Deus sabe quando a gente recebe nesse orelhão, e Deus sabe quando a gente recebe no coração. Deus sabe quando essa palavra, por que a palavra é liberada para... Esses dias eu atendia um rapaz que ele falava exatamente assim, ó, eu falei para a pessoa, eu falei, a mesma palavra que eu ouço, você ouve. Por que é que está produzindo frutos diferentes? Porque um escuta e o outro ouve. Um recebe com os ouvidos, o outro recebe com o coração. É a mesma palavra, é o tipo de solos que muitas vezes é diferente. Então tem gente que quer ver, mas não quer parar para ouvir. Tem gente que quer receber, mas não quer se posicionar. Tem gente que quer ser avivado, mas não quer estar unido. Já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus te avivar se você não quer estar unido com aquilo que é de Deus? Qual o propósito de Deus gerar um avivamento em nós se nós não queremos estar unidos com aquilo que é de Deus? O Salmo 133 diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. É como o bálsamo que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pela sua barba, corre pelas suas golas, e é derramado sobre todo o corpo. Às vezes a gente quer ser avivado, mas não quer estar em unidade. A gente quer ver, mas não quer ouvir. A gente quer receber, mas não quer obedecer, não quer se assentar. Você sabe me dizer como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus? Porque você evangeliza. Porque você usa a camisa, Jesus é mais. Porque você cola no seu carro adesivo, propriedade de Jesus. Porque nós postamos mensagens bíblicas nos nossos status. É isso que Jesus diz. E assim o mundo crerás que Deus me enviou. João 17 tem a oração sacerdotal de Jesus. Já pensou que o Jesus que você ora faz uma oração a respeito de nós? A gente quer que Jesus atenda a nossa oração, mas a gente nunca se preocupou com a oração que Jesus fez. Talvez está aqui o porquê das orações que você tem feito não terem sido respondidas. Porque nós estamos preocupados em receber a nossa resposta de oração, mas nunca nos preocupamos em nos tornar a resposta da oração de Jesus. João, capítulo 17 e verso 21. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Hoje nós não somos um, irmãos. E você se incomoda ainda com quem é um. Sabe qual foi o problema da serpente ao olhar para Adão e Eva? São um. Vê lá, lê lá até a queda. Se fala Adão e Eva. O nome Eva aparece depois da queda. Porque era um. E aí a serpente diz, eu preciso dar um jeito de separar essa unidade. Porque há pouco. Eu preciso separar. Porque eles são um. E quando Deus vem, eles são um com Deus. Se a gente não for um com Deus, a gente vai ser um com a serpente. João, pôs aqui para mim, fazendo um favor, 17, 21. Pai, que eles sejam um, como eu sou um no Senhor. Como eu sou um com o Senhor. Para que todos, volto fazendo um favor, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Quando que o mundo crê que Jesus foi enviado de Deus? Quando você canta bem, quando você prega bem, quando você evangeliza bem, quando você prospera e diz, Deus está na tua vida. Não. Quando eles veem em nós um. Quando o mundo diz, olha, esse povo é um só. Hoje está dentro da igreja e amanhã está lá no mundo falando mal da igreja. E ainda, por isso que não vem ninguém de lá do teu círculo social. Porque eles olham e dizem, você não é um. Você está lá comendo na mesa no outro dia e aqui no outro dia, isso é ser um? Agora ele diz, quando eles forem um, como nós somos um, o mundo vai crer. Você consegue entender que às vezes a gente não só não está ajudando o mundo a crer que Jesus é enviado, como estamos atrapalhando? Não estou falando acerca de ter unidade com o erro, com o pecado, com o mundo. Ele está falando da igreja. Quando vocês forem um, como eu e o Pai somos um, o mundo vai crer que Deus me enviou. Sabe, isso é unidade. Estão ali unidos, comprometidos, envolvidos pela palavra. Eles ouvem, depois de ouvir, vão ver. Depois de ver, vão o quê? Vão receber, porque o verso 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só, todos. Aconteceu ali para todos. Foram o quê? Cheios. Mas me ajuda, por favor. Qual é a maior dificuldade de encher um recipiente? É difícil encher um recipiente vazio? Se hoje eu precisasse encher esse recipiente de água, é difícil? Por quê? Está vazio. E esse aqui? A dificuldade é encher o quê? O vazio ou o cheio? Nunca foi vazio, nunca foi dificuldade encher o vazio. A dificuldade é encher o cheio. Alguém já disse que todos nós somos cheios. Todos. De alguma coisa. Isso é fato. Alguns são cheios de orgulho, de vaidade, de pecado. Por isso que às vezes é tão difícil de encher. O vazio não é difícil de encher. O vazio que você jogar aqui dentro, ele aceita. Porque é que às vezes a gente tem... Irmãos, o que mais me entristece na vida dos crentes, não é eles terem dificuldade de receber a verdade. Eu creio que nós temos que ser como os bereanos. Nós falamos isso aqui. Vai para a Bíblia, irmão. Vai mesmo, medita. Olha, quero entender ainda mais. Mas hoje as pessoas aceitam tão fácil as mentiras de lá. Elas não pensam duas vezes. Vem um boato, ela já recebe e já transmite. Mas o que é pregado, ela fala, não, isso aí não é bem assim. Isso aí não é para mim. A mentira não é para você. O pecado não é para você. O boato não é para você. A fofoca não é para você. A palavra é. A palavra é vida. Então qual é a maior dificuldade de encher? Alguém que está cheio demais. Alguém que está cheio é difícil encher, não tem como encher. Se eu for encher o que está cheio, sabe o que vai acontecer? Toda a água que eu tentar colocar dentro desse copo cheio vai se derramar para fora. Vai se perder. Por que é que tantas vezes a palavra que está escorrendo, flui desse altar, palavra de Deus, vida? Por que é que muitas vezes ela se perde? Porque a gente está cheio demais para receber. Às vezes estou cheio demais para receber essa palavra. Então o problema não é estar vazio, o problema é estar cheio demais daquilo que não deveríamos estar. Pastor, você não acha que nós deveríamos estar cheios? Acho. Cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho que leva à contenda, mas permiti-vos ser cheios do Espírito Santo. Permiti-vos ser cheios. Alguém vai entender isso. Por que então a importância dessa unidade, irmãos? Que eles estavam em unidade. Posso dizer, você vem aqui para um culto de 2 horas e passa mal no culto, irmão. 2 horas. Esses homens passaram dias reunidos ali. Horas, dias reunidos. Porque eles estavam ali em unidade. Por quê? Porque eles desejavam receber o que a palavra promete. Melhor, eles desejavam receber, não. Eles desejavam se tornar o que a palavra promete. Por isso eles permanecem. Por quê? Porque na unidade, irmãos, a gente vai sendo esvaziado.
Na unidade do nós vamos esquecendo o eu. Quando a gente vem para a palavra, vem aqui, está sendo unido, e olha o que a unidade faz. A unidade, antes de nos encher, ela vai nos esvaziar. Não é assim, às vezes, que a palavra parece que pega a gente e torce a gente, mas quanto mais torce, mais vazio a gente vai ficando. Porque não tem como encher o que está cheio. Por isso, na unidade, a gente vai sendo o quê? Esvaziado. A gente vem para o culto e a palavra vai pegando. E você quer sair correndo, você quer ir embora. Você quer dizer, não, Senhor, me larga. Não, mas Ele está te... Não, eu vim para receber. Mas não tem como liberar sobre aquilo que está cheio. Não tem como derramar sobre aquilo que está cheio. É por isso que muitas vezes na unidade vai acontecer isso. Nós vamos ser esvaziados. Nós vamos ser ali. É no culto, é na pregação, é no partir do pão. O que nós estamos no partir do pão? Esquecendo do eu e vivendo o nós. Enquanto Adão e Eva não se preocupavam com o individualismo, mas sim com o coletivo, estava tudo bem. Agora quando, eu senti isso, eu vou fazer, um afetou o outro, e ambos afetaram o relacionamento com Deus. Um afeta o outro, e a partir desse que foi gerado o relacionamento com Deus, é comprometido. Sabe, ali eles estavam o quê? Se esvaziando do natural. Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Do alto. Tinha data, irmãos. Era 7 semanas, 7 domingos, 7 sextas. Não, ficai até que aconteça. Ficai até que aconteça. Ficai em Jerusalém. E eles ficam. Enquanto eles estão ficando, eles estão se esvaziando do natural. Vão se esvaziando do natural. Não saíram para lugar nenhum, estavam ali. Só que enquanto eles se esvaziavam do natural, eles iam receber do sobrenatural. Esse é o nosso problema, a gente quer receber do sobrenatural de Deus, sem se esvaziar do nosso natural. Sabe, sem se esvaziar daquilo que é nosso. Aí a gente não vai conseguir viver assim. Lembra que eu falei, eram 500 no início, no final 120. Por que alguns não permaneceram? Porque eu preciso voltar para a minha vida natural. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para realizar, eu tenho coisas para conquistar. Não, mas eu vou permanecer sobre a palavra. Eu vou continuar esperando. Sabe, às vezes a gente fala assim, eu não vou porque não tenho forças. Me perdoa, querido. Não é que a gente não vem porque não tem forças. A gente não tem forças porque não vem. A gente fala, eu não vou porque eu não tenho forças. Não, você crê na palavra? Lembra que você mesmo diz que tudo começa na palavra, a palavra sustenta, a palavra mantém, na palavra persevera. Então antes de falar que não vem porque não tem a força, leia a Bíblia, Isaías 40 e 29. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. Não é que eu não venho porque eu não tenho força, eu não tenho força porque eu não venho. Ah, pastor, eu não venho porque eu não tenho tempo. Não, querido, não é que você não vem porque não tem tempo. Você não tem tempo porque não vem. Eclesiastes 3 e 1. Porque existe um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. O que falta não é tempo, o que falta é propósito para o tempo que temos. Tempo a gente tem, foi o que eu disse. A gente não estou na série, mas aonde eu estou? Eu não estou na internet, mas aonde eu estou? Então eu tenho tempo, e esse tempo eu vou dar para Deus, é 2 horas, vou dar. Então não nos falta tempo, falta propósito. Porque acredite, muitas vezes o ouvir vai primeiro nos esvaziar. Eu vou ouvindo, vou sendo esvaziado. E aí já viu como a gente é? A gente vem, Deus começa a esvaziar. E aí eu falo assim, agora não vou mais. E aí a gente interrompe o processo que Deus começou. E aí quando a gente volta, a gente fala, esse pastor vai começar tudo de volta? Não, foi você que não permitiu Deus continuar. Estava tão perto já de ficar vazio. Não, agora eu vou ficar 6 meses sem vir. E aí quando eu volto, eu estou cheio de volta. E aí parece que a palavra, nossa, me pegou de novo. Irmão, deixa Deus te esvaziar. Quer ser cheio de Deus? Seja vazio de você mesmo. Nós só seremos cheios de Deus quando formos vazios de nós. Tem dia que eu sinto que eu preciso sair daqui escoltado, irmãos. Ainda bem que eu creio em Deus, aleluia, glória a Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, aleluia. E aí olha o que acontece aqui, né?
Então, às vezes, nós não queremos ouvir para esvaziar e aí sim para sermos cheios. E verso 4, estamos caminhando para o final. E aí eles começaram a falar em outras idiomas, em outras línguas. Não era cerca de falar uma linguagem que ninguém entendia. Eles falavam e o povo lá fora agora entendia. Está entendendo porque às vezes gente da tua casa não te entende? Parece que eu falo grego dentro de casa, pastor. Parece que eu e meu marido falamos outra língua. Parece que eu e meus filhos falamos outra língua. Parece que eu e o mundo falamos outra língua. Começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Sabe o que aconteceu aqui? Não mudou a mensagem, mudou a forma de falar. Não foi a mensagem que mudou. Eu posso chegar aqui hoje e dizer assim para você, boa noite. Ou eu posso dizer, good night. Cheio de eloquência. Good, como é povo? People. Good night, bless people. Oh, good night, bless people. Boa noite, povo abençoado. A minha pergunta é, mudou a mensagem? Mudou a mensagem? Não, mudou a língua. Falei no português e agora falei no inglês. Se tivesse algum americano, me entenderia. Então a questão não é mudar a mensagem, é mudar a linguagem. Por que as pessoas ao nosso redor às vezes não nos entendem? Porque a gente fica buscando outra mensagem para tentar impressionar, mas não muda a linguagem. Só que esse povo recebeu uma nova linguagem, um novo idioma, né? Mudou. E o que isso tem a ver? Esse receber aqui dentro tem a ver com aquilo que a gente fala do lado de fora. A gente vem para cá resistente, não quer ouvir, cheio, não ouço, não recebo, não quero, não mudo. E aí a gente volta para lá e quer gerar transformação lá. A gente volta para o mundo e quer fazer diferente lá, mas como? Aí você ainda diz, por que esse povo aqui em casa é tão duro de receber? Aí talvez Deus fale, porque você dentro da igreja é igualzinho. Não vai acontecer lá o que não acontece aqui. Mas eu fiquei 2 horas dentro da igreja, pois bem, mas quanto tempo a palavra permanece dentro de você? Não é o tempo que permanecemos dentro da igreja, é o tempo que a palavra permanece em nós. Não mudou a mensagem, mas mudou a linguagem. Sabe o que eu quero dizer? Nada vai acontecer do lado de fora, sem antes acontecer do lado de dentro. Não pegue algo aqui para dizer, agora eu posso mudar lá fora. Deus não te trouxe para dar nada para você sair mudando ninguém. Deus te trouxe aqui para te mudar. Só que quando lá eles não veem que você mudou, não esperem que eles mudem. É simples. Esse povo está em unidade, está em perseverança, está ali na palavra, e eles ouvem, obedecem, se posicionam, vêm, recebem, cada um é cheio, a linguagem é mudada, e agora eles saem para fora a partir do que aconteceu do lado de dentro. Lembra de Isaías? O pastor falou aqui hoje. Isaías vai ser profeta. Isaías tem um chamado. Isaías tem uma vocação. Irmão, escuta isso, no nome de Jesus. Ninguém foi criado a esmo. Ninguém de nós foi criado por acaso. Deus nos criou, cada um de nós com propósito. Tem propósito, e não é verbete cristão. Não, é o que eu creio. Tem propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Sabe o que mais triste vai ser na eternidade? Não é chegar e dizer, Jesus, eu não tive o carro que eu queria, eu não tive a casa que eu queria, eu não tive a riqueza que eu queria. Vai ser ele dizer, você não viveu o propósito que eu queria para você. Eu acredito, cada um de nós, pastor, mas você não me conhece, mas Deus te conhece. Cada um de nós temos um propósito da parte de Deus. Mas qual é o problema? Isaías tem uma vocação, tem um propósito e tem um chamado. Que Isaías vai ser, quem foi Isaías? Fala assim, profeta messiânico. Melhor do que ser profeta é ser messiânico. Ele é o que mais apontou para a vinda do Messias. Tem chamado, tem vocação. E aí um dia ele tem uma visão dos céus abertos, vi Deus assentado em um alto e sublime trono, e os anjos voavam ao seu redor, serafins, né? Voavam e exclamavam, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Só que nessa hora Isaías fala assim, e eu vi que eu era um homem
pecador. Um homem de impuros lábios, no meio de um povo de lábios impuros. E eu sei que nessa hora a gente fala assim, tá vendo? Isaías foi se relacionar com o povo de lábio impuro, ficou impuro. Mas será que Isaías não pode ter contaminado? Às vezes a gente se acha o santo no meio dos pecadores. E talvez a gente seja o agente contaminador. Eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Aí Isaías vê a sua falha. E o que vai acontecer? A minha Bíblia fala de avivamento. Porque vem do céu um anjo com uma tenaz. E na ponta daquela tenaz uma brasa viva tirada do altar. E onde essa brasa vai tocar? Na língua. Me ajuda? Qual é o maior instrumento de um profeta? Segura! O maior instrumento de um profeta não é Pix. O maior instrumento de um profeta não é live. O maior instrumento de um profeta não é internet. O maior instrumento de um profeta é a boca. Isaías tem vocação, Isaías tem chamado, Isaías tem o instrumento, boca. Só que a boca de Isaías é impura. E Deus não está dizendo, vai Isaías, vai usando que no caminho eu te curo. Não tem comissão. Pode ter vocação, mas não tem comissão sem ser tocado e curado. Vi que meus lábios eram lábios impuros. O anjo veio e tocou. Quando toca, Deus fala assim, agora, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E está ali o Isaías de lábios agora curados. E agora ele diz, Senhor, envia-me a mim. A gente quer pregar o evangelho com a mesma boca que faz fofoca na segunda-feira. A gente quer pregar o evangelho com a mesma boca que nas rodas de conversa amaldiçoa, fala mal, maldiz. Sabe, hoje talvez é noite de dizer, Senhor, eu sou esse cara de lábio impuro, me cura. Hoje, quantas vezes você já não pôs Senhor na parede? Por que meu propósito não acontece? Por que meu chamado não desperta? E Ele está dizendo, porque você não me permite te tocar e te curar. Não acredite que porque Deus usou uma mula, Ele vai usar alguém de lábios impuros. Era uma mula que falava o que Deus queria. Era uma mula que estava obedecendo à voz de Deus. Uma mula obediente. E nós? Nós queremos, mas não nos permitimos ser tocados. A partir disso, o que acontece ali? Avivamento. O despertar da igreja. Acontece do lado de dentro e as pessoas começam a ser tocadas do lado de fora. Você está entendendo o que está acontecendo? A igreja está reunida, unida, propósito. Ouvem, e porque ouvem, recebe, vem. Quando vem, cada um recebe. São cheios do Espírito Santo. E agora? Agora eles saem. E as pessoas do lado de fora começam a ser tocadas por aquilo que eles receberam. Eu quero que você entenda isso no nome de Jesus. Quando aquele avivamento aconteceu naquele templo, não era cerca de crentes místicos indo para entrar naquele templo onde as coisas estavam acontecendo. Vamos lá, vamos pegar um avião, vamos pegar um carro, vamos viajar, vamos até lá, vamos até Jerusalém. Lá no templo está acontecendo. Eu tenho que entrar no templo onde tudo aconteceu. Não era isso que estava acontecendo. Não eram crentes místicos querendo estar no templo onde as coisas aconteceram. Era o povo do lado de fora, eram os ímpios, eram aqueles que não eram cristãos, dizendo, eu quero me tornar o templo onde todas as coisas acontecem. Eu quero ser esse, está entendendo? Hoje como crente a gente, vamos lá no templo que nós vamos ser tocados, vamos receber o que está acontecendo lá. Não, Deus não quer que você vá no templo receber, Ele quer que você seja o templo que recebeu o Espírito Santo. Paulo não diz, não sabei vós que o vosso corpo não é de vós, porque vós sois a habitação, templo do Espírito Santo. Eles se posicionam porque viram. Agora o povo do lado de fora ouve um estrondo e se posiciona. Porque viu o que está acontecendo. E agora vendo o que está acontecendo, eles param para ouvir. Irmão, eu te peço, me dê esses minutinhos. Não deixe o demônio das 21 horas te pegar no nome de Jesus. Sabe, a gente não sabe nada de avivamento, a gente não sabe nada do que é ser crente, sabe? A gente limita a Deus, Deus, você tem 2 horas para falar. Hoje, lugares avivados, eu conheço isso. Pastores são chamados para pregar e ele já dizia assim, pastor, se você vier aqui para falar menos de 6 horas, nem venha. Hoje a gente
arruma tempo para tudo, mas a palavra passa da hora, pronto, já esquece tudo. Mas esse povo está ali, está unido, está recebendo, está sendo tocado. E agora o povo do lado de fora ouve um estrondo e para. Começa a ver o que está acontecendo. Olha só. E a partir do que está acontecendo, o que eles vão fazer? Vão ouvir. Entendeu a diferença? A igreja ouve para ver, mas o mundo quer ver para ouvir. Quem está em casa te esperando? Quem te espera amanhã no trabalho? Quem convive com você todos os dias? Quem você quer ganhar para Jesus? A igreja ouve para ver, mas o mundo quer ver para ouvir. Não sei se você entendeu ou não. Nós ouvimos, por isso vemos. Mas o mundo, ele antes de te ouvir, ele quer ver. Eu quero ver se a tua vida condiz com o que você fala. Teu discurso é bonito, mas tua vida não condiz com o teu discurso. Sabe o que ele está dizendo? Talvez é a boca de Isaías, que fala o que é certo, mas através de uma boca errada, uma boca ferida. Como é que pode essa boca que fofoca, que fala mal, que amaldiçoa, que é ingrata, está dizendo assim, vem para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, e Ele vai mudar a tua vida. E a pessoa está pensando aqui, mas Ele não mudou nem tua língua. Ele não mudou nem tua... Você está entendendo, irmão? Nós estamos falando de avivamento. Mas esse avivamento é fruto de comprometimento. Nós queremos chegar em casa e ter uma boa mensagem. Mas Deus quer que nós sejamos a mensagem. Quantas vezes eu digo, o culto acaba aqui, irmão, e eu fico tão entristecido com algumas atitudes. Eu falo, meu Deus, esse povo não ouviu a palavra. Às vezes a gente pensa, cara, eu vou largar, eu vou sumir, vou para algum lugar do planeta e vou viver com Jesus. Porque não é possível que essas pessoas estão ouvindo a palavra. Porque elas ouvem, e no momento que elas têm de praticar algo, mas pede para vir pregar, ela vem e prega. Porque eu quero ter uma mensagem, mas eu não sou a mensagem. Eu tenho a mensagem de amor, mas eu não te amo. Ah, de você se me tocar. Meu amor vai até onde se me toca. É fácil. Ou não, não é. Por isso que nós não trazemos ninguém com a nossa vida. Por que que a gente se relaciona? Por que que a gente tem 5 mil amigos no Facebook, 5 mil no Instagram, sei mais lá onde, convive com todo mundo na sociedade? Quantas pessoas você trouxe para a igreja desde que se converteu? Ah, mas o pastor prega 2 horas. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que isso tem sido a nossa dificuldade de fato? Aqui esse povo está parando para ouvir. Fica de pé, por favor. Esse povo agora está parando para ouvir porque viu algo acontecer. A igreja primeiro precisa ouvir, mas o mundo, para ouvir, a igreja antes precisa ver. Antes precisa ver. Eu não sei se você não se preocupa com o que está acontecendo. Mas esses dias eu ouvi uma ilustração tão forte, né, que dizia assim, imagina esse barracão está pegando fogo. Aí o que você faria? Você falaria assim, ei Carol, constrói algo aqui, ó, edifica algo aqui, ó, monta uma barraquinha para vender algo dentro desse barracão que está pegando fogo. É isso que você faria? Você falaria, sai daqui, sai porque isso aqui vai acabar. Pois bem, isso não é com relação ao barracão, é com relação ao mundo. E aí muitas vezes nós estamos dizendo, edifica, constrói, cria empresas, faz negócios, fortalece a raiz aonde? Num lugar onde as chamas vão consumir? Será que nós temos esse encargo, né, e essa preocupação? Então, a igreja ouviu para ver. Eles queriam ver na igreja para depois ouvir. E eles ouviram. E o que eles ouviram, a partir do que viram, vai transformar a vida deles. Atos 2, 37 e 38. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que faremos? Você está entendendo, irmão? Você está lá pregando para gente que não ouve a tua mensagem. Que você fala e a pessoa nem escuta você terminar de pregar. Mas eu estou falando tanto, pastor, mas não ouve. Mas aqui esses homens agora chegam para a igreja e dizem assim, gente, o que é que nós vamos fazer? Pedro, me diz aí o que é que eu tenho que fazer. O que nós faremos? Então disse-lhe Pedro, ó a mensagem do amor, aqui ó a mensagem da graça. A mensagem do cartazinho, sede bem-vindo. Cuti-cuti de Jesus, não, olha a mensagem. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E sejai batizados cada um de vós,
no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quem precisa receber perdão de pecado? Pecador. Pedro não está tendo dificuldade de dizer, vocês são pecador. Arrependei-vos. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês podem mudar de vida. Pode ser diferente. Como? Arrependei-vos. Está vendo o que a gente provou? Vocês podem provar também. Não é exclusividade nossa. Não, não é. Eles estavam ali esperando o cumprimento da promessa. Estavam esperando. Mas não estavam esperando de qualquer forma. Não estavam esperando de qualquer jeito. Eles estavam esperando sob a palavra. Estavam esperando sobre a palavra de Jesus. Estavam esperando em oração. Estavam esperando em unidade. Lembra que eu disse que eu iria dar um versículo para nós fundamentarmos a nossa caminhada cristã? Me escute, me escute. Não importa se você tem uma semana, se você tem 10 anos. Não importa se você não faz nada aqui, ou se você canta, prega, ou é quase semideus, não importa. Escute essa palavra e baseie a sua caminhada. João 14, verso 1 a 3. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Nós também estamos esperando. Mais importante do que esperar é como esperamos. Não ache que só por esperar já está tudo bem. Não, não está. A questão não está sobre esperar, mas sim como esperamos. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, palavra de Jesus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vos sabeis, e o caminho vos conhecerei. Eu vou, mas eu vou voltar para te buscar. Para onde eu esteja, você também esteja. Para onde eu permanecer, você também permaneça. Me lembrei de Ruth agora, né? Lembra de Ruth e Noemi? Ó, gente, eu perdi tudo, volta. Fica mais comigo. Os filhos morreram, o marido morreu, volta. Orfa vai, mas não Ruth. Ruth... Duas igrejas. Uma igreja que quando tudo se perde vai. Ah, eu perdi, não quero mais andar em aliança não. Não estou ganhando. Estou na terra da maldição. Moabe. Quero mais andar com você não, Noemi, não tem mais nada para me oferecer. Mas não Ruth. Ruth vai dizer para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu ficares, ficarei. Aonde tu pousares, pousarei. O teu Senhor será o meu Senhor. Sabe, estamos esperando, querido. Mas o que te insere no que vai acontecer, e Ele está prometendo, não é porque você está esperando. Mas eu estou esperando, eu estou vindo para a igreja, culto após culto, eu não perco um culto. Mas a palavra tem o teu coração de verdade? O que vai nos inserir no que vai acontecer não é o esperar. Vou usar a Igreja Paz e Vida, tem o pastor João Ribe Palharim, que tem lá as ilustrações do Reino de Deus. A comunidade Tetelestai tem o pastor Jonathan Ribeiro, que tem as ilustrações do transporte metropolitano. Mas hoje eu me lembrava nisso. Todo mundo que está no ponto do ônibus vai entrar no ônibus? Todo mundo que está no ponto esperando... Eu vou pegar de uma época mais que agora é mais fácil, né? Tem ônibus que é cartão, que é dinheiro, mas na época mais antiga, na minha época, tinha lá o VT. Não sei se alguém lembra da época do VT, aquela moedinha miserável que papo. Essa é novo, né, irmão? Não... novinho. Era o VT, o Vale Transporte, aquela moedinha que às vezes você só tinha a última. E você ia brincando com ela no caminho e de repente ela pulava assim, rolando, e caía dentro do bueiro. Porque às vezes a gente está até esperando,
Mas quando a gente espera de qualquer jeito, a gente brinca com o passe que recebeu para entrar na viagem que tem um destino. Estou no ponto esperando com um passe que eu não paguei, que eu ganhei. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas como às vezes está a demora, eu acho que está demorando a espera, eu começo a brincar com o VT. E jogo o VT para cá, e ponho para cá. Isso quando eu não quero ainda negociar o VT por algo. Eu vou vender esse meu VT por uma balinha para eu chupar enquanto eu espero. Quando o ônibus estiver voltando, eu dou um jeito de arrumar um outro VT. Pastor, essa ilustração é bonita. Não, isso é Bíblia. 10 virgens esperando, está demorando. Mas umas ali estavam preparadas para a demora. E você? Sabe, recebemos esse VT de graça. Recebemos esse passe para fazer a viagem. Não é passe, irmão. Mas às vezes a gente está brincando com esse passe. Recebemos o passe de graça, mas alguém pagou por ele e nos deu de graça. Mas às vezes, devido à aparente demora do transporte, passamos a descuidar do passe e corremos o risco de perder a viagem. Entendeu? Não basta estar esperando, é